Olá António, estamos aqui para o segundo episódio desta terceira temporada. Hoje temos um convidado e agora agradecia que tu o apresentasses. Vamos a isso. Nós já tínhamos conversado sobre isto, que esta terceira temporada ia ser uma mistura de alternância entre as nossas conversas e pessoas que nós queríamos trazer para falar connosco sobre estes assuntos. Hoje temos uma pessoa conhecida da maioria da comunidade cripto, se assim podemos dizer, que é o António Chagas, que eu tive o prazer de conhecer também já creio que há mais de 2 anos, e que, bom, ele falará também do qual é o trabalho dele, mas o António gera alguns dos maiores grupos de criptomoedas a nível de Facebook, também a nível de Telegram, e também é uma pessoa que acompanha diariamente o mundo cripto e que tem estado em eventos. Nós cruzamos várias vezes em eventos, quando era possível estar lá fisicamente, e lá estávamos. E eu sempre gostei muito de conversar com o António. Também tem uma atitude, também eu acho, muito sóbria em relação às criptomoedas, e eu acho que ele casa muito bem com a nossa visão, e é por isso que está aqui. Portanto, António, obrigado também por aceitares o nosso convite. Se calhar, lançando já uma primeira pergunta, iria dizer-te ou pedir-te uma breve introdução há quantos anos é que tu andas nisto? Ok. Bom, obrigado antes de mais, António e Rui, pelo convite. É um prazer estar aqui. É verdade, conhecemos período antes de Covid, não é? Éramos felizes nessa altura, nem sabíamos. Na altura ia muitos eventos de cripto, os que haviam, ainda havia uns quantos. E pronto, e entretanto parou isto, mas deu tempo ainda para nos conhecermos e para falarmos umas quantas vezes. Agora ainda tenho essa memória. Eu comecei... isto é assim, das pessoas com quem tenho falado, isto acontece muito, é muito recorrente, que é, eu já tinha ouvido falar nas criptomoedas, já tinha ouvido falar no Bitcoin, mas só mais tarde é que, quando li e vi pela segunda vez, é que efetivamente deu-se o clique e efetivamente passei-me a interessar por este mundo. Foi em 2016. Para alguns até pode ser já tarde, mas eu efetivamente já tinha lido o paper antes, mas aquilo não me soava nada sério na altura. Foi só em 2016 e, curiosamente, nem sequer foi o Bitcoin. Bitcoin é, obviamente, que acabei por gostar da inerência das criptomoedas, por ser a rainha, né, das criptos, mas a moeda o projeto efetivamente que me fez trazer para a cripto foi Ethereum. E em 2016... foi a altura do DAO, do fork que houve, em que a moeda se dividiu entre Ethereum e Ethereum Classic. Provavelmente já falaste aqui num outros programas, na primeira série, e foi isso que me fascinou. Não foi a moeda em si, na criação de moeda como Bitcoin, mas foi na criação e no desenvolvimento de contratos inteligentes, de auto-executáveis, em base de blockchain e completamente centralizados. E foi aí que se deu, o clique, e passei a ficar interessado, comecei a querer saber cada vez mais, e depois foi como uma bola de neve, não é? Acabei por conhecer outras pessoas, acabamos por criar as comunidades foram acabando por se gerar automaticamente por pessoas que tinham gostos semelhantes, não é? Pessoas que acabavam por gostar desta parte da tecnologia. Até há um meme famoso estou aqui pela tecnologia. Nós estamos efetivamente aqui pela tecnologia e gostamos, e acabamos por ao longo deste tempo permanecer sempre a explicar às pessoas o que é que efetivamente é estar em cripto e qual é a filosofia por trás da toda a descentralização e todos os conceitos que estão associados. Com isto, não foi tanto por querer fazê-lo, e foi mais por o caminho que foi levar até este. Acabei por ter algumas comunidades, como diz, no Facebook, no Telegram, e tem vindo sempre a crescer, um bocadinho ao sabor do preço, e é verdade, é um facto, quer a gente queira, quer não, as pessoas acabam por vir atraídas pelo preço, começam a falar, eu quero ganhar dinheiro, como é que eu ganho dinheiro com isto, não é? Pelo menos é quase 80% das pessoas que chegam aos grupos acabam por perguntar isso. Sim. E depois há todo um processo
não é bem assim, portanto, sim, podes ganhar, mas é muito mais, está muito para além disso, e no fundo, ou pelo menos eu quero acreditar que o objetivo dos grupos, dos nossos grupos, da nossa comunidade que está muito para além do conceito de preço. Portanto, mas é isso que traz. Eu estava a pensar, por exemplo, quando eu era miúdo, foram as vitórias do Futebol Clube do Porto que trouxeram sócios ao Futebol Clube do Porto. E é indissociável o estar a subir e o estar a ganhar para atrair pessoas para esta realidade, não é? É verdade, completamente. Aliás, se o Bitcoin nunca tivesse mexido o preço, não é? Tivesse continuado o preço que foi inicialmente, nós estaríamos aqui a falar, muito provavelmente, não é? Existe porque existe para já o conceito de escassez, não é? Inerente ao próprio Bitcoin, deflacionário por protocolo, mas também por outras características, também não quero entrar muito mais em técnicas, especificidades técnicas. As pessoas começaram a se interessar e quanto mais pessoas foram comprando, o preço foi-se mexendo e foi efetivamente aumentando. E sim, é por isso que é assim, eu não posso dizer que o preço não interessa, não, o preço interessa, e interessa muito. Acabamos sempre por ver o parte negativo da coisa, não é? O Porto ganhava muitos jogos, teria muitos adeptos que gostariam de ganhar, mas pronto, olha, eu sempre fui adepto dos clubes pequeninos, agora voltando indo para o futebol, e sempre gostei muito mais a vitória dos meus clubes pequeninos do que a vitória dos grandes. Sim. E estava sempre por aí também. És como eu, também nunca escolhes o principal, gostas sempre do personagem secundário. Eu nos clubes também tinha sempre essa atitude de nunca querer escolher o da frente, porque é fácil demais, não é? Mais por exemplo, eu sou de Faro, portanto o meu clube farense, sempre vibrei com as vitórias e gosto muito mais de ver, por exemplo, agora está em primeira divisão, tive imensa pena não poder, por causa da pandemia, ainda não vi o único jogo do clube, ninguém pode ver, mas vivo mais e tenho muito mais interesse em ver as vitórias e ver que ganham um jogo do que qualquer um dos três grandes, não é? E até tenho afinidade com o Sporting, e o Sporting até está em primeiro, mas nem tem grande, nem é tanto por aí. Verdade. António, se calhar antes até de passar a outras coisas, queres falar-me um bocadinho dos teus grupos? Quando é que surgiram e a vontade de ter os grupos? Os grupos, como eu disse, não, foi geração espontânea, percebes? Eu não posso... Os grupos, qualquer um dos grupos, há de haver um ou outro que até foi efetivamente criado por mim, mas a maior parte dos grupos foram por inerência ou passaram-me ou alguém com que eu falava muito bem, porque também acabava por se crescer, construir amizades nisto, não é? Há muitas pessoas, provavelmente já tenho mais amigos nestas comunidades criptomoedas do que fora, não é? Ao longo destes anos, né, 3 anos, mas que a nível de cripto imensas coisas acontecem, fui também construindo um grupo de amigos e foram crescendo. Olha, tenho esta comunidade, eu vou também, as próprias plataformas vão mudando, não é? O Facebook, na altura, o grupo ainda foi criado por mim, mas acabei por me juntar ao grupo, e o grupo Bitcoin Portugal, também passa o nome, tem estado a crescer muito ao sabor do preço. Por exemplo, só de dezembro até hoje, janeiro, não digo que duplicou, mas aumentou 50%. Estamos com mais ou menos quantas pessoas nesse grupo? Normalmente há de estar na ordem dos 6.000, 6.500 membros, mas já aumentou bem possivelmente, talvez 2.000, só neste período agora da chamada alt season, que começou no final do ano. As pessoas vão porque soa-lhes as notícias e começam a despertar um interesse e no fundo acaba por ser assim que as comunidades evoluem, crescem. E o perfil mudou muito? O perfil, depois há todo um processo, não é? Quem entra acaba por como é que isto é, o que é sobrevada de informação, porque é um conceito que não é fácil de explicar, porque implica vários tipos de concepções diferentes, e é isso tudo conjugado que faz finalmente dá aquele ahá, e tu finalmente percebes como é que as coisas funcionam, mas até chegares lá é todo um processo. Obviamente, eu não espero nisso, as pessoas, obviamente, elas querem saber logo, não é? Já o meu primeiro passo é comprar, e quero comprar porque estou a perder aqui o comboio, não é? O fear of missing out, né? O FOMO, que nós chamamos a nossa gíria,
E se querem comprar. Nós também temos uma página de internet, o bitcoinportugal.net, onde criámos uma página que é Começar, que é mesmo especificamente para essas pessoas. Ok, a ideia é, queres começar, queres comprar, tudo bem, ou pelo menos, se queres comprar, e depois logo aprendes como é que é, ao menos utiliza as exchanges que são mais conhecidas. Pronto, e não precisas de comprar, também há outras vezes a percepção que é errada, as pessoas pensam, tem que comprar um Bitcoin e o Bitcoin já está a 40 mil. Não, calma, o Bitcoin são alguns milhões de satoshis, podes comprar só 20 euros ou 50 euros. Portanto, algum breakdown, né? Fazer aqui divisão, algumas concessões erradas. Ok, querem fazer a compra, têm este guia, façam a vossa compra. Aí utilizem exchanges conhecidas e depois podem guardar nas vossa wallet. E também, deixar também o isco, né? Para o link para depois tentar pessoas perceber o que é que isto é. Porque isto também perceber porque é que aquilo que eles compraram é realmente algo que faz a diferença, que é revolucionário. E é revolucionário na forma também de pensar e da finança em si. Estava a pensar se as pessoas têm interesse, porque eu também me seduziu, por acaso também sou mais Ethereum man do que Bitcoin man, porque seduziu-me essa questão que tu referiste um bocado, mais a tecnologia do que propriamente a questão de estar a olhar para aquilo como eu olharia para as ações. Pois. E tu sentes que ainda entra um perfil que está curioso de perceber a tecnologia, ou agora só vem o que está interessado em ganhar dinheiro? Continua a vir o que está interessado em ganhar dinheiro. Eu gostava de começar a entrar só pessoas interessadas na tecnologia. É possível que ainda aconteça, mas por enquanto só tem... obviamente não estou a generalizar, não é? Há sempre aquelas pessoas que efetivamente estão e acabam por se apaixonar pela tecnologia. Mas sou sempre uma minoria. Eu acabo por aceitar isso como facto, não é? É assim, mas também há aqui um ganho, não é? E o ganho é dessas todas que efetivamente entram e estão interessadas no preço. Há sempre umas que acabam por... da mesma forma que eu acabei por ficar interessado, e outras pessoas antes de mim vieram também depois acabaram por ficar interessadas. É assim, eu vejo como uma lead para as pessoas começarem-se a interessar, uma vez que nós somos uma comunidade que acaba também por não ter grandes é tudo centralizado, até na forma de promoção, não é? E ainda bem que assim é. O Bitcoin não tem um manager, não tem uma referência. O Ethereum, por acaso, até tem algumas figuras centrais, mas essas figuras acabam por não controlar. No mesmo sentido em que nós falamos controlar quase como um banco central, não é? Sim, existe uma liderança do Vitalik, mas é uma liderança muito mais intelectual do que propriamente de braço de ferro, não é? Se bem que eu até posso dizer, por exemplo, o fork que foi a grande divisão da rede que houve em 2016, pronto, efetivamente houve uma grande decisão, e aí foi uma prova de fogo do Vitalik. Que ele é o líder da rede, não é igual ao Bitcoin, tanto é que tem havido artefactos no Ethereum, isto no processo de transição para o Proof of Stake, né, que o Ethereum, a grande promessa, aliás, nós ainda estamos na construção da grande promessa de 2016, não é? Isto é tudo tão recente, mas nesta caminhada para o Proof of Stake, para a prova de boa pergunta, é prova de participação. É a minha tradução livre de Proof of Stake. Nesta caminhada para a prova de participação, tem havido alguns artefactos, porque tem havido alterações na rede. Portanto, considera-se artefact quando já não é igual. Portanto, tem que haver também uma diferenciação nos próprios nós e na forma como se faz transação. Portanto, também explica muito sobre a liderança, são redes diferentes, e a forma como a liderança funciona na parte do Ethereum. Sim.
O Ethereum aqui abriu o mundo a mil outras coisas, não é? É verdade. Nós aqui noutros podcasts, Rui, também te lembrarás, falámos de tokens, não é? Uhum. Ou seja, uma quantidade enorme de outras criptomoedas, também tratadas como criptomoedas e chamadas por toda a gente de criptomoedas, mas que na verdade muitas delas não tinham, nem têm uma blockchain própria, funcionam em cima da blockchain do Ethereum. Uma das analogias que eu fiz na altura, ainda hoje falei com o Rui e falámos disto, foi a ideia de que o Ethereum é como se fosse um sistema operativo no qual outras coisas funcionam lá dentro. E foi incrível a revolução que o Ethereum trouxe também por isso, não é? Isso foi parte do teu interesse também, a possibilidade de poder sonhar com coisas novas que corressem lá dentro, quer dizer, é todo um novo mundo em relação à Bitcoin, não é? Aliás, pronto, foi isso mesmo, portanto, até foi esse o pontapé de partida para eu começar a me interessar em criptomoedas, porque Bitcoin é revolucionário, mas e por muito que seja, se calhar até considerada das maiores invenções da humanidade, que é a moeda, e neste caso é uma versão evoluída da moeda 2.0, subentende-se, Ethereum abre aqui a caixa de Pandora, né? Para tudo o que é bom e o que é mau. Né? Portanto, é um ponto... Aliás, relativamente ao computador, eu tenho ideia que a primeira forma de vender Ethereum, vender o conceito de Ethereum, foi o computador do mundo, ou um computador universal, em que tu podes correr todas as tuas aplicações descentralizadas. Portanto, eles foram também mudando o conceito, né? Mas continua a ser o mesmo. Portanto, é uma base, uma layer que existem alternativas, mas nenhuma delas consegue chegar a nível de transações, a nível de número de aplicações. Neste momento, aquilo é um mundo de tal forma que eu não consigo acompanhar tudo o que se passa lá. E não sei se já chegou a falar aqui, por exemplo, das exchanges descentralizadas, da forma de fixação de preços que não usa o clássico order book, né, de definir ordens de preço, que é um algoritmo, que é o Automatic Market Maker, que ele próprio define o preço a que tu fazes as compras e as vendas. Isto é um conceito revolucionário, que foi de há 2 anos, mas que só este ano, o ano passado no verão, é que catapultou as DEXs, Centralized Exchanges descentralizadas, e se calhar 90% são de base Ethereum para o estrelato, e a competir até, algo impensável, né? Como é que uma exchange descentralizada consegue competir a nível de volume com as clássicas centralizadas, que são as Coinbase, as Binance, aquelas que nós utilizamos para comprar criptomoedas, que no fundo funcionam como bancos. São praticamente bancos. Bancos que aceitam e transacionam criptos, mas têm uma forma de funcionamento muito, muito mais semelhante com um banco do que com um smart contract. Portanto, aqui era a criação de exchanges nativas mesmo da rede. Isso foi revolucionário, e ainda há outras coisas que é complicadíssimo acompanhar. E essa é o meu fascínio pelo Ethereum. Mas isso leva-me aqui a questionar até que ponto é que o Ethereum não deveria ser a moeda mais importante no meio deste universo. Ou seja, se eu estou a criar a rede de apoio às outras, é um bocadinho... Eu para colher uma maçã eu tenho que ter a árvore. É verdade. O Ethereum é a árvore, enquanto as outras criptomoedas que trabalham sobre o Ethereum são, quando muito, frutos. Isso não lhe deveria dar um papel de maior relevância e se calhar falar-se tanto ou mais do que Bitcoin? É verdade. Eu tenho a minha teoria sobre isso é a seguinte: o Bitcoin foi a primeira, é a top of mind, há um efeito de rede imenso por trás, é aquele que tem é a rede mais segura do mundo, e é aquela que corresponde a 70% ou 80% das pesquisas na internet e Ethereum. É difícil sair quando se está no topo. Aqueles que estão lá no topo têm sempre um efeito psicológico muito grande. E a verdade é esta: nós estamos a falar de uma tecnologia ainda muito recente, e cuja única prova dada, o único conceito que efetivamente funciona até o momento é a funcionalidade de moeda. E na funcionalidade de moeda, o Bitcoin bate todos.
porque é aquele que está comprovadíssimo. Ethereum tem os smart contracts, tem tudo aquilo que eu falei, muito mais daquilo que eu poderia falar aqui, mas são todos conceitos neste momento. É isso que eu acho. Sim, também tens um fenómeno engraçado quando pensas nestas duas coisas. Repara que, em primeiro lugar, há sempre o mérito de chegar primeiro e de criar algo, não é? E a Bitcoin tem isso. A Bitcoin também tem uma coisa incrível, que é uma história que parece um romance, não é? A Bitcoin tem uma mitologia por trás, existe um Satoshi Nakamoto misterioso, existe aqui uma narrativa muito, muito interessante. E a Bitcoin também tem outra coisa, que é o facto de ser moeda, de funcionar. Depois poderemos falar de o que é que o Bitcoin não faz tão bem ainda como gostaríamos, e já falámos também disso em alguns episódios. Mas a verdade é que a Bitcoin está a funcionar bem, está a cumprir o seu protocolo na perfeição, e a Bitcoin também permite smart contracts de uma forma mais difícil, mais antiquada, propositadamente mais antiquada, mas é. O Ethereum depois, o que acontece vem abrir uma caixa, mas é uma caixa tão grande que é como diz o António, ela está por resolver, não é? Isto é um novo mundo. O interessado que vem para o mundo das criptomoedas, e ainda se chamam criptomoedas, se calhar um dia não se vai chamar criptomoedas a tudo isto, vão ter nomes diferentes, porque são coisas relativamente diferentes. O Ethereum também é uma moeda, mas também não é só uma moeda. E são sistemas de pagamentos, mas também são sistemas jurídicos, também são sistemas documentalistas, também são bibliotecas, também são... Isto é infinito. As pessoas chegam, eu acho, e acho que vai-se muito para Bitcoin, e fala-se muito de Bitcoin, porque as pessoas chegam com a motivação do investimento e do dinheiro e do trading. Porque muita gente está nisto, e eu tive a oportunidade também de conhecer algumas pessoas mais na área tecnológica, estão nisto totalmente pela tecnologia, e por exemplo o facto do Ethereum ser também uma moeda é-lhes bastante irrelevante. Eles estão nisto pela tecnologia mesmo. Estes é que encaram mesmo aquele meme que existe. A diferença aqui tem a ver com, se olharmos para trás e pensarmos quando nasceu a internet, o público em geral também não falava da tecnologia da internet, nem dos layers, nem dos protocolos de internet. Ninguém andava a discutir o TCP/IP. Aliás, ainda hoje não se discute o TCP/IP e sei lá umas quantas mais mil coisas que existem lá por baixo. E nós usamos isto todos os dias. Mas quem é que quer saber do protocolo, onde isto corre? Isto carrega-se no botão de ligar e liga. E se não ligar, telefonamos a alguém, não é? É verdade. Portanto, nós não sabemos o que está por trás e, portanto, o Ethereum entra com essa ingratidão do TCP/IP, não é? Não se vai tanto falar do que está por trás, mas vai-se falar das maravilhas que estão a ser inventadas e o António falou muito bem dessa parte dos DEX, não é? Decentralized Exchanges, que vão, em termos de lógica, extraindo o intermediário, também aqui explicando e tentando já, sim. antes que o Rui nos obrigue aqui a desmontar, mas basicamente o que vai fazer é retirar também o intermediário, que hoje funcionam com bancos e antigamente com corretoras, se o pessoal se lembra como é que se trocava ações, nós não podíamos comprar ações eu não quero dizer nomes, mas nestes brokers online que hoje em dia compramos as ações, não é? Antes não, havia um corretor e telefonava-se e o senhor comprava e talvez amanhã ou depois... E eram físicas, eram coisas físicas, papéis. Eu tive ações em casa, os meus pais na altura tiveram e eu estive com papéis na mão que eram ações, não é? Aquele papelinho rasgava-se e vendia-se. Portanto... Tudo isto agora está a ir para uma nova dimensão que são decentralized exchanges, onde o intermediário mais uma vez desaparece, sempre com o objetivo de tornar mais eficiente e menos custoso para as partes. Portanto, dar o dinheiro a quem tem que ter o dinheiro e não o intermediário. Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks. Os exchanges, esses descentralizados, não ganham dinheiro? Eles ganham com os FIIs das transações, mas depois há aquilo que...
eu não quero também acabar por estar complexo, vou tentar simplificar, que é tem um token próprio, que é o token de governança, digamos que depois acaba por os FIIs irem para lá e depois são geridos pela própria comunidade, como é que serão atribuídos os ganhos. Portanto, outros até podem ter uma equipa própria, depois, a nível de gestão da tesouraria do próprio projeto, pode haver aqui também algum tipo de centralização, atenção. Também é preciso também dizer isso, porque não, temos também procurar a descentralização absoluta, mas há aqui alguns fatores que efetivamente tornam estas casas de câmbio, usando a expressão mais antiga, de certa forma descentralizadas comparativamente às clássicas, às tradicionais. Sim, sim. Acaba por ser gerido como se fosse uma cooperativa quase. Sempre que for anunciado assim, não é? Também não querer dizer aqui que todos os DEX são iguais, que todos os Decentralized Exchanges funcionam iguais. Eles, mais uma vez, chamando sempre aquela atenção, eles vão ter o seu white paper do seu token, eles têm os seus objetivos, mas há uma grande vontade de pegar nesse valor de FII, que será mais baixo tendencialmente do que nos outros, ou seria assim desejável, e aplicá-lo em melhoramentos ao sistema, melhoramentos e upgrades ao utilizador e tentar criar uma forma mais justa de o fazer. Distribuição, não é? Ou injusta, mas que seja decidido pela comunidade. Portanto, acaba também por ser esse foco também na própria forma de tomada de decisão, no consenso dentro do protocolo, e um protocolo que se está inserido num protocolo que é o Ethereum, que é a rede Ethereum. Portanto, isto já tem várias escalas de dificuldade, né? E também, de certa forma, explica-se porque é que as pessoas acabam por preferir o Bitcoin. De certa forma, em certa medida, não é? Quem está a entrar e sente-se associado com este é sobrevado de tanta quantidade de informação e de conceitos técnicos que nisto também o Bitcoin também ganha. Isto poderá ser mais uma outra razão porque o Bitcoin permanece no topo e se calhar poderá continuar durante mais alguns anos. Sinceramente, até acaba por, para o Ethereum, estar no topo, o que é que seria? É mais um conceito, se calhar, de moeda em si do que propriamente de projeto. Não é? Se calhar faz mais sentido o Bitcoin estar no topo do que Ethereum, mas sim, é uma referência nossa e é uma referência que acaba por ser importante. No meu aspecto, o facto de estar no top, nos 5 primeiros, já é relevante e assim por a importância do projeto. E é muito giro, eu creio que até eu digo no livro, para o Ethereum e para o projeto do Ethereum é irrelevante que tenha mais ou menos valor do que a Bitcoin. É irrelevante o valor que a sua moeda possa ter. Não é a guerra do Ethereum. É isso mesmo, é aí que eu quero chegar. Se calhar é a guerra de outras, mas a Ethereum não é. Se bem que o próprio Ethereum também tem projetos ligados ao Bitcoin, os chamados Wrapped, que é os sintéticos do Bitcoin, que são tokens de Ethereum, em base Ethereum, que acompanham o preço do Bitcoin, o que permite o quê? Por exemplo, quem está na rede Ethereum, quem utiliza, por exemplo, uma exchange, poder também transacionar ativos a par de como se estivesse a comprar Bitcoin. E é giro, é o Wrapped Bitcoin. É o Wrapped Bitcoin. Então foi isso que eu hoje estava a fazer, assim, estava a navegar na aplicação que uso para ver as cotações e de repente vejo essa, que eu ia tentar perceber, que depois não fui ver o que era aquilo, mas percebi que há um que é muito parecido o preço ao Ethereum, há um que é muito parecido ao preço do Bitcoin, mas agora percebo que aquilo é a mesma coisa, mas noutro sítio. Sim. É um smart contract que vai por intermédio de oracles, que são contratos que vão buscar a várias fontes distintas a informação sobre o preço, neste caso do Bitcoin, e esse token vai imitar o valor, vai acompanhar o valor a par e par. Pronto, é assim. Com aquela grande diferença, António, de não ter as chaves privadas de uma Bitcoin e Ethereum. Pois. E outra coisa que eu queria dizer é, relativamente ao Bitcoin, o Bitcoin também permite smart contracts. Curiosamente, há agora uma nova atualização que vai permitir smart contracts bem mais evolutivos que os tinham antigamente, permitia, mas já ainda não permitia, se calhar, com tanta complexidade que é a Ethereum. Mas aí está. E volta ao mesmo argumento, que é
Bitcoin é conhecido e é o rei no conceito de moeda. Não estou tão certo que como a construção de smart contracts seja efetivamente um sucesso lá. Pode ser, se calhar, posso estar enganado. Mas nessa questão do top of mind, portanto, enquanto o Bitcoin é efetivamente a moeda, a criptomoeda, eu diria que o Ethereum são os smart contracts e não vejo a transferência de um para o outro assim tão facilmente. Sim, eu acho que nem é o objetivo, não é? Daquilo que eu sempre tenho acompanhado, o Bitcoin não quer ser Ethereum e o Ethereum não quer ser Bitcoin. Eu acho que é um bocado o rei da selva e o rei do oceano. Sim. Vivem muito bem juntos e se calhar são muito úteis um para o outro, são sinérgicos, não são competidores. Eu nunca vi assim como... Se queres arranjar uma comparação do outro mercado, é como a Apple e a Samsung. Qual dos dois é vencedora? São as duas. As duas têm projetos semelhantes no mesmo mercado? Não necessariamente. As duas fazem e criam telemóveis para targets diferentes e uma não precisa de falir para a outra ser bem sucedida, por exemplo. E estamos a falar, por exemplo, com este exemplo de outro mercado. Pode ser a mesma coisa, não é? Sim. Eu agora estava a pensar nessa questão dos exchanges descentralizados, ao mesmo tempo que eu também começo a ouvir, não estando tão dentro como vocês, mas vai-me chegando a questão de que há players que já estão noutras coisas. Por exemplo, quando eu soube que já o PayPal permite comprar Bitcoin, ou seja, existem players que já estão noutras áreas e que já estão ligados à finança e que de alguma forma têm uma credibilidade que se calhar essas exchanges não têm. De que forma é que as pessoas também depois começam a perceber, ok, há uns tubarões que já são grandes que estão a entrar agora, mas ao mesmo tempo estamos a estilhaçar e a criar estes pequenos descentralizados na rede. Uhum. A nível de... Era um bocado tentar perceber, ou seja, como é que quem vê de fora consegue entender que estão a chegar grandes e ao mesmo tempo estão a crescer pequenos. Não é fácil. Não, o que acontece é que as pessoas vão acompanhando e têm que arranjar alguns tipo de... O que é um critério de ser grande? Primeiro temos que construir um critério. O que é para nós um critério? É o volume de transações? Ok, pode haver, se calhar, umas exchanges que têm um volume de transações mais elevados. Mais segurança, maior rapidez, não é? A configuração, o facto de ter a facilidade de, por exemplo, no telemóvel poderes ter o interface que é muito user-friendly, que facilmente utiliza, e agora vamos entrar no mercado normal. 90% vão falir como na vida real das empresas, não é? Qual é que é o vencedor? Normalmente são os que estão lá em cima, são os que têm os números mais elevados. E depois há aqueles que, e isso eu não aconselho, nem eu faço. Eu sou muito conservador na minha forma de abordagem de investimentos a nível de cripto, digo já. Há aqueles que andam sempre à procura dos gems, né? As gemas, as grandes promessas que jogam com isto, é aquele developer dali, aquele nome daqui, eu acho que isso é muito jogar com a sorte. E é verdade que é muito comum aqui, nesta área, nas criptomoedas, mas eu acho que existe já, o mercado já tem maturidade suficiente para ter as apostas seguras. E eu digo seguras não é ao nível de ganhar muito dinheiro, atenção, eu digo seguras ao nível de saberes utilizar, conseguires apostar num projeto e fazeres alguma coisa. Já é possível fazeres alguma coisa, é possível, por exemplo, comprar NFTs, non-fungible, colecionáveis, criptocolecionáveis, é possível também aprenderes a transacionar. O meu estar nisto do Ethereum, das criptomoedas, em específico no Ethereum, é muito do experimentar. Não é? Agora gosto deste projeto, vou comprar aqui com algum que eu tenho aqui do meu portfólio, quero ter essa do meu portfólio. Por isto, por aquilo, por outras varíssimas razões. Cresceu, boa. E então, se calhar, vou pensar aqui noutro. E é um bocadinho assim que eu penso. Se pudesse ser uma boa aposta. Até porque existem imensos riscos. Não é? E isso nós ainda não falámos. Ainda há bocadinho, em off, estava com o António a falarmos do risco de provavelmente um novo risco de mercado que surgiu hoje com... recorda-me só. Do Wall Street Bets, sim. Que
impensável até hoje, uma comunidade de investidores conseguiu dar cabo, né? Pôr de uma muito má situação um hedge fund com muitos milhões por intermédio de ação conjunta. É impensável. Portanto, isto são riscos que são chamados cisnes negros, né? Que ninguém consegue prever que possam vir a acontecer, e isto afeta tanto o mercado financeiro, tradicional, como afetou hoje, mas aqui em cripto é diariamente, é muito comum isso acontecer. Portanto, eu não recomendo as pessoas irem para esses caminhos. Acho que sim, deve experimentar, mas ler primeiro e começar sempre por aqueles que são mais conhecidos. Quando me perguntam que moeda que devo comprar, para comprar Bitcoin. E é por longo prazo, sim. Se quer experimentar compra Bitcoin. Ainda hoje não recomendo qualquer uma das chamadas altcoins, nem mesmo Ethereum, porque Ethereum a pessoa pode, sei lá, engana-se, compra o token e depois olha, vê vários tokens. Há imensas coisas que podem acontecer. Passos certos e começar a aprender, e só investir quando tem a certeza absoluta. É máxima. É uma boa máxima. Sobre isso que tu disseste, Rui, ainda dos outros players que também vendem Bitcoin, eu acho que isto é um problema diário. Há duas vertentes nisto, não é? Uma coisa são os que vendem, são empresas credíveis, como o PayPal, ou como o Revolut, ou como um próprio ETF que exista de Bitcoin, porque na verdade muitos desses não são efetivamente Bitcoin com chaves privadas, são simplesmente ativos sobre Bitcoin. É verdade. Acredito que quando o fazes numa empresa credível e que não esteja em risco, e se conheces a empresa e ela parece ter uma boa perspectiva, pode não ser muito arriscado ter lá uma quantidade. Mas também isso não é diferente de teres um outro ativo financeiro. Portanto, isso também não te dá a experiência de teres uma Bitcoin efetivamente, de teres uma wallet, de teres uma chave privada, de estares noutra economia mesmo diferente. Ter Bitcoin no Revolut é como ter uma ação da Google na Revolut. É parecido. Tu só tens um ativo, que é um número, e só estás lá pelo valor que ela tenha. É isso. Agora... há outra coisa perigosa, que é o quão vago isto se torna quando tu vais a um site qualquer na internet e de repente dizem que te estão a vender Bitcoin e tu, que não sabes nada sobre o assunto, até vais e pronto, deve ser isto, então vou transferir o meu dinheiro, está ali uma conta bancária, deve estar tudo bem, o site até está bonito e tal, e lá vais, e os passos são fáceis, e a partir daqui a coisa complica. Porque a quantidade de esquemas a vender, e depois ainda por cima o esquema pior de todos é aquele que vai à ganância das pessoas, e nós temos muito que olhar para isto. Nós somos tão mais enganáveis quanto gananciosos formos, ok? Isto vai sempre ao goloso, vai sempre buscar o dinheiro do goloso, que prometem-te dinheiro e dizem compra uma Bitcoin e ganha 100 euros por mês. Pois. E tu vês, deve ser por isto que toda a gente fica rica, então. Então vou comprar 3 ou 4, ou vou comprar, sei lá. É este ridículo, é este nível do compras uma coisa... da Nigéria já negocia em Bitcoin. Mas é verdade, e tocaste num ponto também muito interessante, que é, muita gente às vezes questiona, que é, como é que eu compro Bitcoin de forma a poder ganhar algo por mês, uma renda, isso é tão mau. Propriamente o próprio conceito de Bitcoin está deturpado, não é? E quando começa assim tem que se primeiro explicar, não é isso. Até podes, por intermédio porque até já existem apps, alguns projetos que tu envias para lá e eles efetivamente pagam-te sobre o teu próprio risco. São como bancos, não é? Hoje em dia já, acho que a blockchain.com, o banco também já paga um fee se tu deixares lá algumas criptos, mas isso não tem nada a ver... É como se fosse um empréstimo, sim. É como se fosse uma conta a prazo, neste caso. Sim. Tu pões o fundo lá e recebes um juro que até é generoso, comparado com os bancos, dá 100 a 0, não é? Mas pronto, mas é de facto um empréstimo. Não é cripto, é um risco, estás a pôr dinheiro nas mãos dos outros, é provável que corra bem se for de uma exchange dessas assim mais conhecidas,
Mas é preciso também que as pessoas percebam, não tem nada a ver com Bitcoin, ou seja, é algo fora do conceito de ownership, de propriedade, de teres algo que é absolutamente teu, que é a chave, que é a tua chave privada. Sim, sim. Essa pergunta é aquela terrível, que é quando chegam ao pé de nós e nos perguntam como é que eu ganho dinheiro com Bitcoin. E pronto, e então temos que começar de novo. O que é Bitcoin? E esta volta toda. Ainda que gostava só de pôr aí uma nota: o blockchain permite ter chaves privadas. Okay? Blockchain.com. O que é uma grande diferença face ao Coinbase, por exemplo, ou a outros exchanges. No entanto, acredito que, obviamente, quando o pões a prazo, de certeza que não terás na mesma custódia, ou seja, de certeza que quando colocas a prazo não se trata disto, trata-se de facto deixar de ter a criptomoeda do teu lado e o poder total sobre ela, senão às tantas também estavas aqui a dar a volta ao sistema, não é? Claro. Portanto, provavelmente passas a custódia para lá e será uma outra conta, uma outra transferência. Muito bem. Fechamos a pergunta. Não, o que eu estava aqui também a pensar é um bocadinho da experiência do António, que é que as pessoas, se as perguntas têm estado a evoluir, ou seja, se quem faz a pergunta na conversa se percebe que a pergunta que o outro fez, ou seja, se as pessoas estão a aprender nos fóruns umas com as outras, pelo menos isso, ou se as pessoas continuam, às vezes nos fóruns há essa coisa de quem chega agora nem se dá ao trabalho de ir ver o que é que já foi perguntado. Sabes, isso é aqui, é em todo lado, não é? Essa pergunta daria para qualquer tipo de conceito, qualquer tipo de grupo temático teria logo esse tipo de pergunta. Claro que sim, e depois há aqueles que são sempre mais agressivos, não é? Que entram logo a matar. Nós, obviamente, temos imensas mensagens fixas para quem está a começar, mas as pessoas, quando querem, pronto, chegam lá, agora perguntam e agora explico como é que eu ganho e como é que eu fico rico. Mas há entreajuda, ou seja, mas se ainda há um bocadinho a atitude que eu penso é que nestas comunidades às vezes um bocadinho começam a ser outsiders, vai-se mantendo durante muito tempo esse clima de ok, esta pessoa está a chegar aqui, mas vamos lá como comunidade suportá-la. Sim, há de tudo. Há pessoas que efetivamente nós acabamos por sentir que faz parte da comunidade, ou pelo menos das pessoas que ajudam a comunidade. Podemos dizer que há aqui vários níveis, né? Há a comunidade em si, são todos. Depois, dentro da comunidade, há aquelas pessoas que efetivamente são mais próximas, que ajudam e que estão há imenso tempo e que têm um tema específico que acabam por ajudar, por exemplo, ou é mais na área da mineração, ou é mais na área dos jogos, pronto, e sempre que há um tema relacionado com isso, ele entra e dá os conceitos todos e dá-nos uma ajuda tremenda, porque acaba por, o valor criado aqui supera muito mais o meu valor ou o valor de qualquer um dos administradores dos grupos, não é? E depois já há aqueles que efetivamente ficam, há os trolls, por isso haverá sempre, não é? Na internet há trolls. E nós tentamos gerir isso e tentamos dar a máxima de informação. E depois há aqueles que são perigosos, que tentam por private message, né, diretamente, ou publicam lá diretamente os seus esquemas de envio para aqui e receba a dobrar ou a triplicar. Que faz parte e que no fundo que é a nossa luta e quase como motivo de razão de existirmos é ver o espaço em que isso não, ou pelo menos isso que seja mais ou menos protegido. Mas por outro lado, como é que se protege uma comunidade ou um grupo de pessoas de serem enganadas? É quase impossível. No limite, nós estamos a criar um muro à nossa volta, nós estamos a prejudicar-nos a nós mesmos, porque também não sabemos o que é que está por lá do muro. É um bocadinho como criar um muro, como a história do muro de Grande Muralha da China, não é? Criaram aquela grande muralha e depois no fundo acabaram por ser invadidos várias vezes pelos bárbaros. Tu crias uma proteção, mas depois a proteção em si também é perigosa. Eu sou da perspectiva que sim, tu podes criar um espaço em que efetivamente não haja aquele tipo de publicações enganadoras, claramente enganadoras, mas nós temos que também estar expostos. A forma mais prática de evitar ser enganado é estares lá e perceberes quais são as falhas
dos projetos e perceber como é que os projetos funcionam. Por exemplo, coisas simples, desde que tem que haver sempre uma blockchain, tem que haver sempre um white paper, tem que haver sempre alguém que dê a cara. Quando anunciam ganhos, em vez de problemas que efetivamente tentam resolver, as chamadas red flags. Quando dizem que o projeto que é português, portanto, quer dizer que não tem mais nada para dizer e é perigoso. Quando dizem que o projeto resolve, é um 2.0, é uma versão do anterior, que normalmente o anterior há de ser algo já muito conhecido, que há de ser o Bitcoin ou outra coisa qualquer, também é uma red flag. Portanto, nós também temos que estar expostos, porque temos que perceber o que é que se passa à nossa volta. Depois há aquelas questões mais, de microgestão do dia a dia do grupo, que são aquelas chamadas referrals, né? E aparece muito, por exemplo, do Coinbase, que é clica aqui, ganhas tu, se fizeres o registro eu também ganho. Tem um misto inofensivo, mas também acaba por criar algum tipo de entropia nos grupos, porque enche e não cria nada de novo. Mas é isso, no fundo os grupos, eu quero acreditar que sim, que existe, e que pessoas que estão efetivamente, quando uma pessoa entra num grupo novo, obviamente eu tenho a minha perspectiva, não é? É bem recebida, e há sempre pessoas dispostas a ajudar, mas é como tudo, e é aquilo que eu digo, não se deve tomar a informação, nem a minha próprio conselho como único, deve sempre ver-se, juntar confluência de várias informações para a pessoa tomar a melhor decisão possível, tendo em conta a informação toda disponível. É o Google, é os grupos onde nós estamos, mas também é ler o white paper e perguntar às pessoas. Só assim é que se consegue chegar lá. Só assim é que... Eu não sei se vocês já repararam, mas já estamos aqui há bastante tempo. Eu não sei se tem assim uma coisa que tenha mesmo que acrescentar ou se começávamos a fechar. Eu tinha uma coisa que eu gostava de falar, pode ser um tema grande, mas António, existe uma polémica grande à volta do Tether, certo? Sim. Queres dar um toque sobre isso e falar um bocadinho sobre o momento atual? Porque esta história vem de longe, não é? Pois, vem de longe. Eu de todo não quero dar aqui os detalhes todos o que é que se passa no Tether. Posso só dizer que tem sido um projeto muito mal amado pela opacidade do que se passa lá. É uma stablecoin, também para explicar, é uma stablecoin base Ethereum, mas que tem supostamente os valores estão... As stablecoins estão linkadas a um tipo de forma a manter o seu preço, não é? E neste caso está linkada a depósitos bancários, que pelo que se sabe, em dólar, e que pelo que se sabe não faz os 100%, é um valor fracionário, e que está também, fala-se, possivelmente poderá estar sobre grande auscultação por parte do SEC. E há vários... para já, há aqui um risco, que é um risco sistémico, que é a terceira moeda. É a terceira criptomoeda, muitas pessoas acham que isto nem sequer é uma criptomoeda, pronto, também não quero entrar por aí, é o terceiro ativo que está registado como tal nas principais índices de criptomoedas, digamos assim. E dado o volume que tem de market cap é brutal. Se alguma coisa acontece, há esse risco. Há esse risco de ser centralizado, de não se saber bem o que é que se passa lá dentro, o controlo. Há o risco também de não se saber o que é que, se efetivamente os depósitos têm efetivamente algum valor. Há o risco do regulador. Há imensos riscos, e que são riscos inerentes do próprio ser uma criptomoeda como o Bitcoin, não é? Que o Bitcoin não tem esses riscos. Não, em primeiro lugar, também esclarecer que não é uma moeda para se investir, não é? Porque o valor dela tem uma paridade total com o dólar, e o objetivo é ser igual ao dólar, portanto ela não vai valer mais nem vai valer menos, vai valer igual ao dólar. Mas é uma moeda que tem um peso grande a nível de interação entre próprias criptomoedas e o mercado exterior. E havendo uma moeda tão opaca ou tão possivelmente
Não quero estar a levantar mais suspeitas do que há, mas é uma moeda que está a levantar suspeitas, não é? Está tanto mais que fala-se, e será já este ano, que os governos irão avançar com as suas próprias versões digitais. E isto entra também em choque com esta, não é? Que no fundo acaba por ser o digital dólar. O que é que vai acontecer? Vão as duas coexistir? Pois, tu tens uma opinião sobre isso? Tipo, se calhar deixa de fazer sentido haver um Tether sequer? O Tether terá que mudar. Eu acho que eles têm tempo para mudar e vão-se tentar tornar compliant. Mas há uma grande incógnita. Há uma grande incógnita no ar sobre o que é que vai acontecer. Eu não acredito que seja too big to fail, não é? Mas se falhar vai mexer com tudo, não é? Vai abanar muito. Vai abanar muito porque tudo que são exchanges e tudo mais. É um Lehman Brothers. Em potência. É verdade. É um tema muito, muito... Olha, é mais um daqueles coisas que podem acontecer, mas que até ver, não é? Tem-se estado a aguentar. Então, se calhar, fica aqui o desafio para, mais à frente, gravarmos um episódio a pensar em Tether e trazer aqui um grupo de discussão e fazermos uns cenários sobre isso. Eu acho que sim. Isto daria para uns quantos programas, acredita. Vamos embora. É isso. Então, agradecer, não é? A vinda do António aqui ao Bitcoin Talks. E cá estaremos para mais episódios nesta terceira temporada. Não sei se querem fazer despedidas também. Não, é isso. António, força. Eu quero agradecer-vos, quero agradecer ao Rui e ao António, Vilaça Pacheco, por terem convidado, e que muita sorte ao projeto. Já vai na terceira, eu acredito que vocês são quase como aquela luzinha que vai dando aqui iluminando aquelas pessoas que estão a começar a dar os primeiros passos. É um programa que eu recomendo muito e que acompanhem e venham por aqui, que é mesmo o caminho exato, certo, para começar a perceber que criptomoedas, e agora só fazer aqui o remate final, não é... a minha visão não é que vai acabar com os bancos, não vai. É um sistema alternativo, válido, de finanças, que vai ajudar muito a nossa sociedade, vai ajudar muito os próprios bancos a nível de transparência, de accountability, de registro e também de confiança. Eu acredito nisso. E tanto é que estou ativamente nas comunidades, e é isso que me move. Acredito que não é disruptivo na forma como se vê e como se aborda o tema das finanças. Não é disruptivo, nem vai danificar, vai ser disruptivo positivamente para a sociedade e finalmente trazer finanças e trazer aquela pequena finança, principalmente a quem menos tem. Porque sempre foi um problema da nossa finança convencional. Os bancos nunca conseguiram resolver os milhões e bilhões de pessoas que não têm acesso a contas bancárias, a financiamento, a ter até mesmo ter ativo. E para mim, um dos males deste mundo, e uma das razões de pobreza mundiais, é não haver dificuldades em as pessoas de terem algo que é seu. E eu acho que é aqui que o blockchain pode fazer a diferença, e o Bitcoin. Excelente. Uma maneira de terminar. Okay. Excelente. António, um grande obrigado por teres vindo, e obrigado pelo teu apoio também. Ficamos muito, muito contentes por o ter, e até para a semana. Não é assim, Rui? É isso, até para a semana. Grande obrigado a todos.